Muito bem, irmãos, bom dia a todos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos falar sobre a ascensão de Cristo, a sua ida ao céu, ou melhor dizendo, o seu retorno, a sua volta ao céu. E é claro, nós não poderíamos deixar passar em branco, como o pastor Marcos destacou aqui, a mensagem do pastor: mulheres que fazem a diferença. São muitas vozes, sobre esse assunto, e que envolve aí o Dia Internacional da Mulher, mas nada como nós voltarmos a nossa atenção, nossos ouvidos, para a voz da palavra de Deus, daquilo que Deus, que é o Criador do homem e da mulher, espera na sua obra da criação, que é a coroa da glória da criação divina. Então, que você possa ler, meditar, não só as mulheres, mas os homens também, nessa mensagem que o pastor Marcos trouxe para a gente no boletim, e também nessa imagem que o Jorge, nosso secretário, obreiro lá na Zona Leste, colocou, e o texto de Provérbios 31:30, aqui na capa, que diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Muitas mensagens eu recebi, apesar de ser homem, no Dia das Mulheres, e compartilhei algumas. E eu gostei muito de um vídeo de uma irmã que gravou e postou, ela falando sobre o Dia Internacional da Mulher, comparando o ministério do Senhor Jesus em relação às mulheres com as quais ele lidou nos seus 3 anos e que estão registradas nos evangelhos. E ela falou várias coisas muito interessantes sobre Jesus e as mulheres, que realmente são verdades que devem ser lembradas, e sobretudo nesse momento em que nós passamos no mundo, tantos questionamentos, como eu disse, tantas vozes falando sobre tantos assuntos, que não dá nem para acompanhar, mas sempre devemos voltar para a palavra de Deus, que é a fonte inesgotável e a autoridade final sobre qualquer assunto. E nesse vídeo essa irmã falou uma coisa que é muito interessante, que muitos movimentos foram criados para libertar as pessoas, e que depois de libertarem de um outro jugo, colocar essas pessoas debaixo daquele jugo. O libertador passa a ser o opressor. E é verdade. Quantos movimentos começaram tão bem, e depois se perderam, e de libertador passaram a serem opressor. E ela fala: Jesus é o único que nos liberta para sermos verdadeiramente livres. Achei muito bonito isso. Em Jesus nós temos a liberdade, irmãos, como homens e mulheres, de realmente poder escolher o que é certo. Tenho ouvido muito nesses dias as pessoas dizendo assim: faça aquilo que você acha que é bom, aquilo que vai te fazer feliz. Se não for o certo, não faça, porque não vai te fazer bem e não vai te fazer feliz. O que vai te fazer bem e o que vai te fazer feliz é fazer o que é certo. E o certo está na palavra de Deus. Muito bem. Outro assunto que eu queria só dar um destaque é sobre o nosso seminário. Pastor, não quero fazer o mestrado, não quero fazer o curso básico de teologia nesses 3 anos, mas gostaria de estudar alguma dessas matérias, por isso que as matérias estão aqui já no boletim. Então você pode escolher aquela semana que você quer fazer aquela matéria, tá bom? E, claro, cada matéria, cada módulo tem o seu custo de R$100, são 2 módulos por semestre, que dá o total de 200, mas se você quiser fazer um, você pode também. Não, eu quero fazer, quero participar, com a graça de Deus, quero concluir. Irmão, você depois de concluir um curso desse, você não será mais o mesmo. Você vai ter um conhecimento bíblico muito solidificado, isso vai te ajudar na sua vida profissional, pessoal, material, conjugal, e com certeza vai ser uma bênção para a igreja, tá bom? E é claro, esse seminário tem o nome brasileiro, porque começou em Caraguatatuba, mas ele está ligado com a faculdade lá nos Estados Unidos, e é uma coisa inédita. Por quê? Porque eles vão pegar, tem um caderno de exercícios que a gente vai fazer, eu vou fazer o curso também, e que depois de preenchido, você envia para eles, coloca no portal também, eles vão traduzir para o inglês,
e corrigir, para que a gente possa receber o certificado da faculdade americana. Nunca vi isso. Geralmente, quando você estuda fora, você tem que fazer na língua do país que você está estudando, né? Você tem que escrever em inglês, fazer em inglês. E nesse caso não, eles vão traduzir para o inglês para ser corrigido e colocado e arquivado na faculdade lá, a fim de que eles possam emitir o diploma lá dessa faculdade americana, tá bom? Claro que esse valor é subsidiado, esses pastores que são, todos eles são doutores nas áreas que vão ensinar, estão pagando a própria passagem, então eles mesmos estão subsidiando, porque eles perguntaram ao pastor Alex, que é o missionário que trouxe essa ideia, o que eles poderiam fazer para ajudar as igrejas no Brasil. E o pastor Alex falou, uma reciclagem teológica para pastores, obreiros e irmãos da igreja que querem se aprofundar no conhecimento bíblico. E é por isso que já há 5 anos eles vêm fazendo isso no litoral, no interior, e agora eles estão vindo para São Paulo, tá bom? Então, se você tem um interesse, nós temos 2 irmãs que vão estar nos ajudando, secretariando esse curso, que é a irmã Regiara, pode ficar em pé, e a Silvana. Vocês estão juntas, não é isso? Amém? Então pode ficar em pé, irmã Silvana e Regiara, para quem não conhece. Fica em pé novamente. Pode ficar em pé as irmãs. Regiara e Silvana. Então, quem quer fazer a matrícula, procure as irmãs, dê o seu nome, vão montar uma lista, e aí você depois pode acertar o valor com elas, tá certo? Começa no dia 16 de abril, mês que vem. Muito bem, irmãos, eu precisava dar mais um pouquinho de ênfase nesses 2 assuntos, e agora sim, vamos para a meditação da palavra de Deus, lá em Atos capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Acompanhe comigo. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Oremos ao Senhor. Pai, rogamos que o Teu Espírito Santo trabalhe agora nas nossas mentes e corações, e que possamos entender, ó Deus, essa doutrina da ascensão de Cristo, as suas verdades e implicações espirituais para as nossas vidas, enquanto aqui estamos. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, percebam que esse que está escrevendo é Lucas, o médico amado, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas. E ele então agora começa na sua empreitada, comissionado pelo próprio Deus, a registrar historicamente o agir da igreja, que vai se iniciar após a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo e com a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então, o livro que é chamado Atos dos Apóstolos, na verdade também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, pois o evangelista e médico Lucas, também agora como historiador, vai registrar um pouco das histórias envolvendo os apóstolos, em especial o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, com quem ele, o apóstolo Paulo,
Lucas vai viajar nas primeiras viagens missionárias, além de Israel, para as outras nações. Olha que interessante, ele deixa bem claro que o Evangelho diz respeito à vida, à morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo, e ele acrescenta agora o seu retorno para o céu. Mas ele disse no finalzinho, e esses varões que se colocam aqui são anjos, que dizem para os discípulos: esse Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, ele voltará. Quando ele voltará? Nós vamos saber, já já. Quando ele voltará? Não que eu vou marcar data, não que eu vou marcar dia nem hora, mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que se destaca aqui, e é importante, que ele diz que eles receberiam o Espírito Santo, que acontece em Atos capítulo 2. Por quê? Porque até então, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, estavam sobre as pessoas, envolviam as pessoas, mas não estavam dentro delas permanentemente. É por isso que agora vocês estão vendo a propaganda do novo filme do Sansão, não é? Que ele vai dizer para Deus devolver o Espírito para ele, porque Deus havia tirado, quando ele perdeu sua força ao ter o seu cabelo cortado. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, possuía, habitava, mas depois que terminava a missão, o propósito, ele se retirava. E o rei Davi vai orar assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Nós, que já nascemos de novo, cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo, não podemos mais fazer essa oração, porque agora ele habita naquele que nasceu de novo, que creu de todo o coração em Jesus Cristo, que deu o testemunho através do batismo. Então não sai mais. Sabe por quê que não sai mais? Porque ele é a garantia, o selo da promessa de que nós vamos chegar lá no céu. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não tem garantia alguma de que vai para o céu. E como ter essa garantia? Só se entregando verdadeiramente, crendo nisso que Lucas falou: a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Tá bom? E olha que interessante, o que é o selo? Embora está mais caro, se você for enviar para o Rio de Janeiro, R$3 mais caro. O que é o selo? Aquele papelzinho que coloca e tem um carimbo É exatamente aquilo. Aquilo, irmãos, é antigo, o correio sempre existiu na história da humanidade. Aliás, eu acho que o correio no Brasil é mais antigo do que o Banco do Brasil. Então, o que é aquele selinho? É a garantia de que aquela carta vai chegar no seu destinatário. Se não tiver o selo, não chega a carta. Então, o Espírito Santo está em nós e vai nos conduzir até a presença do Senhor Jesus, quando nós somos arrebatados nas nuvens, nos ares, tá bom? Então, isso era importante destacar aqui nesse texto. E é claro, outro assunto que é perguntado aqui: é nesse tempo que vai restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Que os apóstolos estão perguntando: Senhor, o Senhor vai, mas o Senhor volta logo, né? Para ser rei. Jesus diz: não compete vocês a saberem os tempos. E aí ele diz: vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Judéia, Samaria e até os confins da terra. É por isso que nós temos esse versículo aqui, esses dois versículos, parte: pregai o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém. Olha que interessante, esse é o alvo para a igreja, é ir e pregar o evangelho a toda criatura. E quando você passa por aquela porta ali, tem uma placa escrita ali em cima: você está entrando no campo missionário. Quando? Quando você sai. Lá fora que é o campo missionário. Aqui não, aqui, irmãos, é uma gentileza, é uma educação, uma cordialidade, estamos entre irmãos, a gente toma um cafezinho ali, não dá tumulto, não dá briga, quando acaba o cálice é providenciado, ninguém fica sem. Aqui dentro é uma maravilha. Mas aqui é só o treinamento. A prova mesmo acontece, o dia a dia acontece lá fora, levantando 6 da manhã, pegando o ônibus lotado, condução, metrô, lidando com o chefe, lidando com o funcionário, lidando com os seus fornecedores, lidando com todo mundo que a gente tem que lidar todo santo dia. Mas estamos aqui para saber como ser missionário lá fora. Por quê? Porque enquanto nós trabalhamos, garantimos o pão cada mês,
existem almas, vidas que Deus quer salvar e resgatar para sempre. Almas que são imortais, que vão viver para sempre, ou com Deus, ou sem Deus. E o Senhor vai cobrar de nós falarmos de Jesus, porque como o irmão Peter orou, nós somos eternamente devedores dessa tão grande salvação. E se é tão bom assim, compartilhe. Bom, quando ele voltar, aí essas coisas, como reino em Israel, vai acontecer. Até lá, Deus está agindo na história, preservando a nação de Israel, preservando a igreja, para que tudo se cumpra no seu tempo. Bom, Cristo subiu para um lugar. Para onde ele foi? Para o céu. E por que ele voltou para o céu? Para receber de volta a sua glória. Vá comigo agora para João, volta aí algumas páginas. Vamos para João, capítulo 17, versículo 5. Evangelho de João, está aí antes de Atos, capítulo 17, versículo 5. Olha que interessante que essa fala do Senhor Jesus sobre esta questão do tempo que ele está aqui na terra e depois do seu retorno para o céu. João 17, 5 diz, Jesus falando, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Se ele vai ter de volta, isso implica que ele deixou, temporariamente, para se identificar comigo e você, para morrer no meu e no seu lugar. Ele deixou, irmãos, a sua glória por mim e por você. Além disso, o apóstolo Paulo declarou que Deus, por causa dele deixar, o Filho deixar essa glória que ele tinha, que ele vai receber novamente. Só que uma glória diferente da que ele tinha antes. Porque ele era Senhor sobre os anjos e os seres celestiais. Agora ele vai ser Senhor sobre os homens, a sua criação. Olha só o que diz lá Filipenses capítulo 2, vamos até lá? Passa aí João, passa Atos, vamos lá, passa Romanos, 1 Coríntios, e aí nós chegamos em Filipenses capítulo 2, depois de Gálatas, Efésios, vem Filipenses capítulo 2, versículo 9. Olha só que interessante nós temos aqui. Filipenses 2,9 diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Por isso, por ele ter se esvaziado, deixado a sua glória, se identificado comigo e com você, por causa disso, ele recebeu um nome que está acima de todo o nome. Ah, irmãos, eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas aqui. É interessante como as pessoas querem ir para o topo, mas para chegar no topo você tem que começar a subir a montanha. E toda subida, irmãos, é difícil, principalmente quando você vai subir o Monte Sinai, 3.000 metros de altura. Ah, pastor, tem pior, o Everest, 8.000, e tem que ter todo um treinamento para subir, não é verdade? Mas a glória do topo, irmãos, é indescritível. Quando você chega no topo e você olha a glória, é realmente maravilhoso, e você diz, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena toda a dedicação, você se supera, você alcançou aquilo que você desejou no seu coração. Bem, se assim é no mundo, para o esportista, aqueles que estão desafiando inclusive o perigo, ou para aqueles que estão subindo o Sinai, como Moisés subiu, para ter a visão que Moisés teve de toda a promessa de Deus, e ainda de que recebeu as tábuas, né, com os 10 mandamentos. Ah, irmãos, se nós olharmos para a vida cristã, é assim também. Para chegar lá em cima, você tem que começar embaixo, ir servindo as pessoas, e se identificando com as pessoas, podendo, face a face, entender o que está acontecendo, o que elas precisam, o que elas necessitam. Jesus fez a mesma coisa por um ideal, por mim e por você. Pelo que você está se esforçando na vida? Qual é o seu ideal? Qual é o seu propósito? O Senhor Jesus tinha um propósito, ao deixar a sua glória,
e ao receber a sua glória, ele estava contemplando todos nós que estamos hoje aqui nessa manhã, adorando ele. E Hebreus capítulo 1, vira aí algumas páginas, Hebreus capítulo 1, versículo 4, nós temos uma outra declaração aqui sobre esse assunto, dele ser recebido em glória. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 4, aí avança aí algumas páginas e você vai chegar em Hebreus capítulo 1, versículo 4, que diz assim, acompanhe comigo a leitura: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que ele está dizendo isso? Porque ao tomar forma humana, Jesus se tornou menor do que os anjos. Na criação, quem está acima do homem? Os anjos. Ora, se Jesus se fez homem, ele se tornou menor do que os anjos. Tem pessoa que não está disposta a recuar nada, nem 1 centímetro. Mas às vezes, para você avançar, você precisa recuar. Você precisa voltar. Você precisa olhar com mais amplitude, mais visão as coisas ao seu redor, para você dar passos mais seguros e firmes em direção àquilo que você quer e deseja alcançar. Jesus fez isso. Ele não se tornou inferior nem complexado por ser menor do que os anjos. Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua identidade. Mesmo abrindo mão temporariamente, ele sabia que no tempo certo, depois de cumprir os desígnios do Pai, ele receberia de volta aquilo que ele tinha e mais ainda. É por isso que Cristo está no céu e os coros angelicais cantam assim: poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Ele é merecedor de tudo isso. Bom, ao comentar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, os teólogos muitas vezes aludem aos estados de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? As diferentes relações que Jesus mantinha com a lei de Deus, para com a humanidade, com a posse de autoridade e com a honra que se lhe deve. De forma geral, nós temos aí aquilo que os teólogos vão chamar de humilhação. A humilhação e a exaltação. Ora, para receber a exaltação, ele teve que humilhar a si mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus exalta aqueles que são humildes. Não uma falsa humildade, não uma falsa modéstia, mas um reconhecimento do que somos. E como o irmão Pedro falou aqui também, contando a história daquelas crianças do lar Efrata, nós somos frágeis, nós somos dependentes de Deus. Porque cada um aqui poderia ter motivos 1000 para justificar toda a sua derrota, o seu fracasso e a sua decisão de desistir. Mas quando você olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé, aí você pensa assim: não posso desistir. Irmãos, se nós olharmos a vida do Senhor Jesus, a humilhação, todo o desprezo e a vergonha pela qual ele passou por nós, Jesus tinha tudo para ser um Salvador bem miserável, bem coitadinho. Já viram pessoas assim? Sou vítima da sociedade, mas não faz nada para mudar isso. É o que estão chamando agora de geração do mimimi, né? Pessoas que não aguentam nada, não têm resiliência nenhuma. Vai lá fazer uma visita no lar Efrata, vai conhecer a história daquelas crianças. Aí você vai parar de reclamar da vida. Lembra do reverendo Helder, lá de Angola, quando ele estagiou aqui? Ele pegou nossos adolescentes para trabalhar e ele fez um trabalho maravilhoso, irmão. Sabe os nossos filhos que ficam reclamando de que é tênis caro, de marca? O Helder trouxe aqui as crianças de Angola com a garrafa PET? Eles amassavam a garrafa PET e amarravam um cordão assim, era o calçado deles. Sabe pneu? Cortavam um pedaço da borracha do pneu e amarravam também com um barbante, era o calçado daquelas crianças. Uma refeição por dia. E sabe o que eles tinham para comer depois? Banana e manga, é o que tinha, que eles plantavam e tinham. Nossa, depois que o Helder começou a trabalhar com os nossos adolescentes, eles melhoraram.
Como eles melhoraram, irmãos, uma gratidão. Eles estavam tão felizes. Não sei que os pais que eu estou falando aqui, que viveram esse momento aqui na nossa igreja, sabem do que eu estou falando, eu sou um desses. Mas é verdade, irmãos. Como os nossos filhos vendo aquela realidade, né? Cadê o Lohan? O Lohan viu, não foi, Lohan? Os meninos lá em cima viram, não é? Como eles ficaram gratos. Mas olha, irmãos, eu quero concluir essa primeira parte dizendo o seguinte, olhando para Jesus, hein? Não existe glória sem luta. Não existe vitória sem treino. Não existe conquista sem esforço. Não existe trono sem cruz. 2 Timóteo 2,5. Volta aí algumas páginas, está pertinho. Grifa esse versículo. Esse é o versículo para você decorar. Você escrever no seu computador, colocar no WhatsApp, sabe? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ninguém é coroado, ninguém será recompensado se não batalhar, se não lutar legitimamente. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem, para poder ter o seu lugar no topo, o seu lugar na onde Deus quer colocar. Cristo assentou-se à destra de Deus. Por quê? Ele desceu do trono. Ele veio a este mundo e subiu naquela cruz. Por essa razão, ele pôde voltar e ter adoração, inclusive da sua criatura, os homens e mulheres. E não se iludam, nós estamos aqui voluntariamente adorando a Jesus Cristo, mas naquele dia, até aqueles que o rejeitaram vão se dobrar e vão confessar que Ele é o Senhor. Existe oposição, mas até a oposição vai reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida e o seu compromisso com as coisas eternas de Deus. Esse dia vai chegar. Até lá, continue lutando, porque a recompensa virá. Olha que interessante, o Senhor Jesus está cumprindo a profecia do Salmo 110, quando ele subiu de volta ao céu e assentou-se à destra do Pai. Salmo de número 110. Perceba que tudo que Jesus fez estava escrito pelos profetas. Ele cumpriu em cada jota, em cada tio, que são as duas menores letras do hebraico, aquilo que estava escrito sobre o Messias. Salmo 110, versículo 1. O Salmo é bom porque está bem no meio da Bíblia. Se abrir no meio da Bíblia, já está no Salmo. Aí é só chegar lá no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha que interessante, Senhor e Senhor, Deus de Deus, Deus Pai e Deus Filho. E olha só, está em que tempo aí os inimigos? No futuro, até que ponha. Não estão ainda, mas estarão subjugados, todos os inimigos do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai para Hebreus novamente e diz lá, Hebreus 1:3 eu vou ler para os irmãos, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele só sentou de volta no seu trono depois que ele cumpriu o seu propósito na face da terra. Olha que interessante, a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Continue trabalhando então. Mas vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia de glória que nós teremos. Bem, a ascensão de Cristo tem importância doutrinária para a nossa vida. Por quê? Porque ela tem implicações profundas e significativas. Em primeiro lugar, a volta de Cristo ao céu implica em duas grandes bênçãos para nós. Primeiro, o que ele está fazendo lá? Romanos 8:34. Esse todos nós temos que ler juntos. Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 34. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo no céu? Romanos capítulo 8, versículo 34.
Olha que interessante que é isso aqui. Todo mundo comigo? Vamos lá? Diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por... Quem vai nos condenar se Ele está lá nos defendendo? Ele está orando por mim e por você, Ele está intercedendo por mim e por você, Ele está nos defendendo. Avança um pouquinho mais aí, vamos para Hebreus 7, 25, que reforça isso também. Agora que você já sabe onde está Hebreus, vamos lá. Hebreus capítulo 7, versículo 25. O que o Senhor está fazendo por nós na cruz, lá no céu, depois da cruz? Intercedendo. Olha só, Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você quer ser vitorioso? Clame ao Senhor. Você quer auxílio? Clame ao Senhor. Você quer uma intervenção divina? Clame ao Senhor. Que mais o Senhor Jesus está fazendo no céu? Volta comigo para João, agora capítulo 14, versos de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Duas bênçãos nós falamos. Ele está intercedendo por nós e preparando o lugar. Olha só, João capítulo 14, verso de 1 a 3. Palavras do Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Há moradas na casa celestial. Mas o que ele está fazendo lá? Continua o versículo: vou preparar-vos lugar. Olha, irmãos, o nosso obreiro Jorge mudou agora esses dias, recentemente, né? A Ingrid vai levar um tempão para eles colocarem a casa em ordem. Quando eu mudo, geralmente leva um ano para arrumar as coisas. Só que Jesus já está lá há quase 2000 anos, irmãos. Imagina como vai ficar bom isso, né? Porque nesse tempo dá para fazer bastante coisa. Dá para arrumar bastante lugar. Dá para preparar bem a casa. Olha só o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, essa é a grande bênção. Em segundo lugar, visto que estamos unidos a Cristo em cada aspecto da sua obra redentora, a ascensão de Cristo ao céu prefigura a nossa ascensão também. Rapidamente, abra comigo em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Lembra? Ele vai vir nos buscar. Isso ainda é futuro, mas ele já levou 2 personagens para o céu antes de morrerem. Primeiro, era alguém que fazia caminhada com ele. Quem faz caminhada aqui vai gostar desse texto aqui. O Senhor Deus fazia caminhada com um personagem da Bíblia chamado de Enoque. E Deus gostou tanto de caminhar com Enoque, que falou assim: vem caminhar comigo no céu agora. Já parou para pensar nisso? Olha só, Gênesis capítulo 5, versículo 24, nós lemos o seguinte: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus gostou da companhia de Enoque, que levou para a sua própria morada no céu. É claro que Enoque não entrou lá com o corpo normal, ele teve que passar por uma transformação, porque o nosso corpo natural não pode entrar no céu de Deus. É por isso que ele vai nos transformar. Um corpo mortal não pode entrar na eternidade. Nós precisamos de um corpo imortal. E é o que Romanos, aliás, 1 Coríntios capítulo 15 fala. Mas deixa eu te falar, outro personagem, vai aí, avança um pouquinho mais, vamos lá para 2 Reis, capítulo 2, outro personagem que vai ir para o céu também. 2 Reis, capítulo 2. É o profeta do fogo, Elias. Elias é daqueles personagens da Bíblia que a gente começa e não para de ler até
concluir, porque é simplesmente fascinante a história desse homem. Um homem que orava para não chover, não chovia. Orava para chover, chovia. Ele desafiou 450 mais 400 profetas sozinho, 950. Um homem que orava para cair fogo do céu e caía. Impressionante. Só que Deus então vai chamá-lo para a sua presença e ele manda avisar que vai levá-lo para o céu vivo. Ele não vai experimentar a morte. Olha que coisa impressionante que é isso daqui. Só 2 personagens. Enoque e Elias na Bíblia. Capítulo 2, 2 Reis, versículo 1. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E ele quis se livrar de Eliseu. Ele não queria que Eliseu acompanhasse ele. Eliseu falou, não vou te abandonar não. Aí ele falou assim, você sabe o que vai acontecer comigo? Ele falou, eu sei, por isso mesmo que eu não vou te abandonar. Aí ele fala, você quer alguma coisa? Porque eu estou indo embora para o céu. Aí o Eliseu, nada bobinho, falou assim, eu quero porção dobrada do seu poder, do seu espírito. É claro que Eliseu fez esse pedido, sabe por quê? Sabe quem carregava a mala do Elias? Quem lavava os pés dele, quem arrumava comida para ele? Quem? Eliseu. Ah, irmãos, o Eliseu serviu Elias, ele largou a fazenda, ele era fazendeiro, largou a propriedade, largou os bens para cuidar do profeta. Aí o profeta olhou para ele e falou assim, o Elias olhou para Eliseu e falou assim, você não está querendo demais não? Elias já era extraordinário, Eliseu queria o quê? Ser 2 vezes extraordinário. Aí Elias falou assim, se você me ver subir ao céu, eu vou te conceder isso. Olha só o que diz o versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, estavam juntos, né? Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Sabe que se você continuar lendo a história, tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Elias ressuscitou uma pessoa. Eliseu em vida ressuscitou uma pessoa. Opa! Não era para ser 2? Era. Aí o Eliseu foi sepultado, ele morreu e só tinha ressuscitado uma pessoa. Aí houve uma guerra e estavam enterrando uma pessoa. E aí começou a guerra, jogaram o morto na cova de Eliseu. Aí o morto encostou nos ossos de Eliseu. O que aconteceu? Ressuscitou. Não é impressionante isso? Eu fico na dúvida entre Elias e Eliseu. Mas Elias foi o único que subiu em vida para o céu. O outro foi Enoque. Ah, irmão, sabe o que isso quer dizer? Que um dia nós subiremos também. E olha, eu já falei na escola bíblica dominical, eu não tenho medo de morrer, só não quero morrer. Eu quero ser arrebatado. Abra sua Bíblia comigo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18, e assim nós vamos terminar essa mensagem. Sabe o que Deus vai fazer? Ele já fez no micro, agora Ele vai fazer no macro. Imagina uma multidão de pessoas sumindo de repente. O que você acha que os governos vão dizer? O que você acha que os líderes religiosos, mundiais vão dizer? Vai pensando, porque tudo isso aí vale. Porém, a verdade é essa daqui. Eu não sei se vocês sabem, algumas companhias aéreas nos Estados Unidos têm os 2 pilotos, o piloto e o copiloto. Se o piloto é evangélico, o copiloto não é evangélico. Porque se for arrebatado o piloto, tem o copiloto lá. Algumas companhias têm isso, não são todas, nem atualmente está esfriando a questão da fé lá, mas teve isso já no passado. Olha só, 1 aos Tessalonicenses 4, 17 e 18, e assim nós terminamos. Diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o... Onde nós lemos isso? Lá em João, lembra? Ele vai voltar para nos encontrar, para estarmos para sempre com Ele. Verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabe o que está fechando aqui? Aquilo que aconteceu em Atos, capítulo 1, que nós lemos. Lembra que Jesus ascendeu, os discípulos falaram assim, e agora? Aí os anjos se apresentaram e falou, esse Jesus que vocês estão vendo ascender ao céu, ele vai voltar. Mas ele não nos deixou órfão. Quem ele nos deixou? O Espírito Santo, que é chamado de o Consolador, no lugar de Cristo. E é Ele, irmãos, que nos dá a certeza, o Espírito Santo em nós, de que nós subiremos ao céu para encontrar o Senhor Jesus. E assim estaremos para sempre com Ele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos ter esse momento de oração. Não saia daqui sem refletir que o Senhor Jesus está preparando um lugar maravilhoso para você. Que além das ruas de ouro, a presença dEle é o nosso maior bem. É o que tem de maior valor. Porque será muito triste passar uma eternidade sozinho, sem Deus e sem ninguém. Ó Pai, opera maravilhas no nosso meio, nos dando a perspectiva do céu. Sabemos o quanto precisamos lutar e batalhar na terra, mas que não percamos a perspectiva do céu. Pois ali, ó Deus, tudo fará sentido, todo o nosso esforço, todo o nosso cuidado para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, todo o nosso zelo, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho em fazermos a Tua obra, em vivermos conforme Te agrada, trará para nós, não só aqui bênçãos, mas trará para nós o céu. Peço a Deus então, que o Senhor nos ajude a mantermos o foco nisso, e a não perdermos essa compreensão. No nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Ainda com os olhos fechados, cabeças baixas. Será que você está aqui nessa manhã e ainda não entregou a sua vida a Jesus? E você gostaria de fazê-lo? Aí onde você está, eu quero orar por você. Levante sua mão. Alguém assim? Sim, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Eu quero ir morar no céu, eu quero ter perspectiva, sentido de vida, enquanto aqui eu estou. Não sei quantos anos viverei, mas quero saber que passarei a eternidade com Jesus. Alguém assim? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Alguém assim? Você ainda não fez isso e você gostaria de fazê-lo nessa manhã? Alguém? Alguém? Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada um de nós. Complete a Tua obra bendita nos nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor Marcos terminou a ceia dizendo Maranata. É justamente isso, que Ele venha nos buscar. Amém?